Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer gigantesco te ter por aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, muitíssimo interessante. Eu diria até, arriscaria até dizer, vou até chegar mais pertinho, eu arriscaria dizer que ele é a fonte primária de toda a realização. A gente já falou muito sobre propósito definido, sobre ter uma mente mestra, sobre ter uma autoconfiança, sobre você conseguir ter liderança, sobre você conseguir ter iniciativa. E hoje a gente vai falar sobre a Gênese. Para você ter tudo isso, precisa sair de um lugar. O tema da Lei 6 é imaginação. De onde é que vem a palavra imaginação? Na etimologia mesmo. Qual é o significado de imaginação? E imaginação vem do latim imaginare. O que significa a tradução para os tempos atuais de imaginare? Do latim imaginare significa formar uma imagem mental de algo. Então, imaginação nada mais é do que a gente formar uma imagem mental daquilo que a gente deseja ou gostaria. Porque ele começa falando que o primeiro passo para você conquistar qualquer coisa que você deseja, tudo começa com uma ideia. E aqui, invariavelmente, eu vou trazer à tona essa versão do Thiago que vocês estão olhando agora. O Thiago que está aqui falando, explicando para você o que ele entende sobre um livro, dando o meu viés da leitura. Esse Thiago não existia há 3 anos atrás. Existia sim o Thiago que lia, o Thiago que tinha opinião, o Thiago que conversava muito bem, que explicava essas mesmas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Eu fazia com os meus amigos, eu fazia no meu trabalho, eu fazia isso o tempo inteiro. Mas eu ter que abrir e conversar aqui, olhando nessa bolinha aqui, ó, definitivamente essa versão do Thiago não existia. Muito pelo contrário, eu definia quem falava sem um interlocutor direto. Eu sempre falava que a Aline, que era a pessoa que ficava batendo papo com o celular, minha esposa desde sempre gravou stories, eu falava que ela era maluca. Gente que fica falando com o celular é gente maluca, é gente doida. Era assim que eu definia as pessoas que gravavam stories falando à época. Eu morria de vergonha, eu morria de medo. Eu olhava e falava, cara, não, isso não é pra mim. O meu negócio é no tete a tete. Eu tinha muito isso, o meu negócio é no tete a tete. Porque essa foi minha realidade, sei lá, pela minha vida inteira, até 3 anos atrás, tá? Até 3 anos atrás. Essa era a minha realidade. Eu não conseguia, pra mim era inconcebível. Até que um dia eu imaginei a possibilidade de me tornar um cara muito bom em comunicação e oratória, e a partir daí gravar vídeos e falar com o celular ser parte de uma realidade maior. E um dia eu imaginei, mas eu falei, será? Não, isso não é pra mim, isso não vai rolar, isso não vai acontecer comigo. Eu falei, por que não? E eu comecei a me fazer perguntas, mas no primeiro ponto eu me imaginei sobre um palco palestrando para algumas pessoas. Depois eu me vi falando assim, nossa, seria legal. Olha, peguei exemplos, vi outras pessoas e as outras pessoas olhavam e falavam, eu olhava e falava, nossa, eu poderia ser como aquela pessoa. Eu poderia ser como aquela pessoa. Olha como aquela pessoa é inteligente, olha o que aquela pessoa fala, olha como aquela pessoa fala, olha como aquela pessoa se comunica. E eu comecei a tornar aquilo mais palpável, mais próximo da minha realidade. E 3 anos depois, cá estou eu, olhando para vocês, olhando para um pontinho verde no meu celular e um outro pontinho atrás e conversando e batendo o maior papo como se a gente estivesse sentados um de frente com o outro. Mas tudo começou, lembra? Há 3 anos atrás, com uma ideia. Tudo partiu de uma ideia. Então, não importa onde você está nesse exato instante. Se você tiver uma ideia que faça sentido para você
e conseguir imaginar a sua realidade implementando aquela ideia, eu garanto para você que se você colocar esforço contínuo, organizado e direcionado, ela vai se tornar realidade. Mas quando a gente exercita a nossa imaginação, pensa comigo, vem comigo no sentimento. Quando você para imaginar qualquer coisa que seja, você tem que, por um instante, meio que fechar os olhos e falar assim, nossa, isso, e você começa a criar. Napoleon Hill fala no livro que na hora em que nós estamos imaginando, a gente está em contato com o que existe de mais divino em nós. Então, toda e qualquer pessoa é capaz de se conectar ao que existe de mais divino dentro de si no momento em que ela escolhe imaginar. E aí, invariavelmente, eu quero trazer à tona o ciclo que eu falei há 2 vídeos atrás. Pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Então, quando eu imagino os meus pensamentos, quando eu imagino o que eu gostaria e eu vou nutrir esses pensamentos, eles se tornarão sentimentos, que se tornarão atitudes, que se tornarão resultados. A minha pergunta para você agora é: que tipo de pensamento você tem nutrido dentro da sua cabeça? Porque você pode escolher qual pensamento você alimenta. Sabe aquele provérbio que diz que existe um lobo bom e um lobo ruim dentro de você? E aí que os dois estão brigando. A pessoa pergunta para o sábio, qual lobo sobrevive? Ele responde, aquele que você alimenta. Os lobos, nesse caso, são seus pensamentos. Existem pensamentos bons, existem pensamentos construtivos, existem pensamentos que te levam para frente, existem pensamentos que te levam para trás. Quais pensamentos você anda nutrindo dentro da sua cabeça? Porque a partir do momento que você entende isso, fica muito claro, a gente precisa controlar o que a gente pensa. Ah, Ti, mas não é assim. Não, é simples assim. Quando você controla o que você pensa, indiretamente você controla o que você sente, você controla as suas atitudes, você controla os seus resultados. O grande problema é que a gente não vigia os nossos pensamentos. A gente deixa a nossa mente pensar a esmo. Por quê? Porque a gente olha e acredita de maneira clara que a gente só usa a imaginação na hora de criar. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. A gente acha que a gente só imagina coisas na hora que a gente está criando. Ah, eu preciso pensar em uma solução para tirar essa caneta da minha frente. Aí eu vou usar a minha imaginação. Ah, tirei a caneta da minha frente, não estou mais usando a minha imaginação. Não, a nossa cabeça é uma fonte inesgotável de pensamentos, sentimentos. A gente está o tempo inteiro pensando. Para falar a verdade, a gente vive muito mais ações e decisões e pensamentos que são tomados de maneira inconsciente do que pensamentos e sentimentos que são tomados de maneira consciente. O inconsciente dita as nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Sim, disparado. Na verdade, de cada 100 decisões que você toma, 95 são tomadas de maneira automática. Só 5 você escolhe. Ou seja, a sua imaginação está ali trabalhando muito mais do que você pensa. Ela não está ali só para a hora que você fala, vamos desenvolver um negócio legal, vamos desenvolver um negócio diferente. E a imaginação é uma das forças mais criadoras que você pode ter. Por quê? Vou te dar um exemplo claro de como a sua imaginação é poderosa. Você está aqui comigo agora. Imagina o pior problema que você está passando hoje. O pior. Pensa nele. A pior dificuldade que você está enfrentando agora. Pensa nela por exatos 10 segundos. Vou até cronometrar. Vai pensando no seu problema. Cara, minha vida tá assim, minha vida não tá bom. Quais são os desdobramentos? Quando você pensa nesse problema por 10 segundos, ele fica do mesmo tamanho? Ou seja, a sua imaginação
torna o seu problema maior. Agora, apaga, tira da sua mente a parte do problema, deleta essa parte, pumba, resetamos, Ctrl Alt Del, pumba, resetou, apaga. Agora eu quero que você pense no seu maior sonho, pelos mesmos 10 segundos. Quando você pensa no seu sonho, ele também fica maior? Ele fica igual ou ele fica menor? Porque todas as vezes em que você torna algo maior, concorda que você pode usar a mesma imaginação de maneira destrutiva ou construtiva. As duas exigem de você imaginação, seja para destruir ou seja para construir. Por que quando a gente olha para a nossa realidade, a gente não escolhe usar a imaginação para construir o tempo inteiro? Por que a gente não usa esse poder criador o tempo todo? Por que a gente não pega essa parte, olha, o meu sonho fica maior, eu consigo sentir ele mais perto, eu sinto ele no meu corpo, eu sinto ele no dia a dia. Por que a gente não pega isso e faz com que seja vivo o tempo inteiro dentro da gente? A gente tem a capacidade, a gente tem a imaginação de construir ou destruir na mesma proporção. Mas a gente não usa isso. Por quê? Porque você vai acordar amanhã e talvez você olhe e fale, nossa, o dia começa a acontecer, e na hora que você percebe, o pensamento já se foi. Vocês lembram? Eu falei no vídeo sobre liderança e iniciativa. Você precisa vigiar os seus pensamentos. Você tem vigiado os seus pensamentos hoje? Você tem vigiado aquilo que você precisa fazer? Você tem vigiado a sua imaginação para que ela esteja sempre pensando no seu sonho, focada no seu sonho, focada no que você deseja? Ou você só usa a imaginação na hora que você precisa criar algo novo? Como é que você está usando isso? A nossa imaginação sempre está ligada, o tempo inteiro. Então a gente cria a realidade que a gente imagina, ok? Se a minha imaginação está o tempo inteiro pensando em coisas e criando coisas, e pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, tudo aquilo que eu penso me faz sentir, eu ajo de acordo com o que eu penso e sinto, e eu tenho resultados de acordo com o que eu penso, sinto e ajo. Se eu não controlo os meus pensamentos, invariavelmente eu não controlo o que eu penso, eu não controlo o que eu sinto, eu não controlo como eu ajo, eu não controlo o resultado. E aí como é que a nossa imaginação funciona? Ela funciona de duas maneiras, assim, bem claro e direto. Assim, eu peguei tudo que eu li e eu estou compilando de maneira clara e direta. Ou ela funciona de maneira deliberada, ou ela vai por omissão. Um dos dois. Como é que é a maneira deliberada? De maneira voluntária. Você escolhe o que você quer imaginar. Então você decide o que você vai pensar. Você olha e fala, eu estou imaginando isso e para isso eu preciso fazer isso e eu quero fazer isso, e você vai imaginando. A partir do momento que você imagina, você sente, a hora que você sente, você age, a hora que você age, você colhe resultados. Essa é uma maneira que a sua imaginação funciona. A segunda maneira que a sua imaginação funciona é por omissão. Eu não penso. Quando eu escolho não pensar e ela está funcionando por omissão, ela escolhe qual pensamento ela quer. E ela pega. Ela pensa, ela sente, ela age e o resultado vem. A partir do momento que você escolhe se omitir, a sua mente, a sua imaginação não para de trabalhar. Ela vira e fala, já que você não escolheu, escolho eu. Eu preciso de um pensamento para cuidar. Você não decidiu qual você quer, eu pego. E sem perceber, ela vai pegando. Pega um, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro. E de repente a sua realidade não tem nada a ver com aquilo que você sonhou. Por quê? Porque você não usou
a sua imaginação de maneira deliberada. Você não decidiu no que você gostaria de pensar. E para isso que funciona o tal do propósito definido que a gente falou. É sobre você definir o que você quer. É sobre você definir qual é o passo a passo a ser seguido. É você desenhar um plano, é você desenhar o primeiro passo. A partir daí, você tomar atitudes relacionadas àquilo. Quando você toma atitudes relacionadas àquilo, você vai colher resultados. E aí você vai ver esse resultado, vai reforçar o pensamento, que vai reforçar o sentimento, que vai reforçar a atitude, que vai reforçar o resultado. E aí você entra num ciclo virtuoso. Mas tudo começa pelo simples fato de você olhar para a tua realidade e decidir por onde os seus pensamentos vão se pautar. Tudo começa na sua imaginação, que é o seu poder divino. A gente tem Deus dentro da gente. A imaginação é a melhor maneira da gente se conectar com aquilo que a gente realmente quer. A gente tem o poder de criar. Ai, Ti, mas eu não consigo isso. Deixa eu te contar uma coisa. Como é que a gente pode chegar à conclusão do que precisa ser feito, do que precisa ser realizado? Ah, eu não tenho uma ideia, eu não consigo imaginar uma ideia. Cara, por que você não pega todos os seus conhecimentos e combina com os conhecimentos de alguém? No livro ele cita Thomas Edison. Ele vira e fala assim: todo mundo, à época em que Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, sabia que ao colocar uma energia sobre um fio metálico, aquele fio metálico aquecia e ele iluminava. Ninguém sabia como fazer para que aquele fio não estourasse. Nesse interim, Thomas Edison consultou várias pessoas e descobriu que se materiais colocados dentro de um tubo de vidro sem ar aguentariam uma pressão maior. Ele pegou, opa, você sabe disso, se eu junto as duas coisas, vamos fazer um teste? Assim nasceu a lâmpada elétrica. Ele cita o exemplo de um outro cara chamado Coronel Saunders, que inventa o supermercado nos moldes que é hoje. Ele foi numa cafeteria que tinha autoatendimento. Ele virou e falou assim: nossa, espera aí. Você passa aqui, você pega o café, você monta, você coloca a água e você só paga pelo café no final? E se eu fizer isso para comida? Assim nasce o supermercado. Da mesma maneira que, invariavelmente, você vai olhar para a realidade e vai falar: como é que nasceu a Uber? Já existiu o táxi. Já existiam os pontos de táxi. Alguém olhou e falou assim: opa, tudo que eu tô vendo, eu tenho algo, eu consigo pedir pelo celular. Então eu consigo pedir isso pelo celular, consigo pedir aquilo pelo celular. Por que eu não posso pedir um táxi pelo celular? Assim nasce a Uber. E toda a ideia nasce da combinação de duas ou mais ideias. Qual ideia você tem aí dentro da tua cabeça agora, que se você se colocar para imaginar e para combinar com outras coisas, talvez não seja a ideia que vai mudar a tua vida? Qual grande projeto você tem aí dentro da sua cabeça que, se você colocar em prática, não vai mudar a tua vida? Qual? E aí a gente volta para o começo do que a gente estava falando. Quais pensamentos você está escolhendo nutrir dentro da sua cabeça? O que você está escolhendo alimentar? Pensamentos que a sua imaginação te levam rumo aos seus sonhos, ou pensamentos que a sua imaginação faz com que os seus sonhos não sejam destruídos e não deem nada? O que você está escolhendo? Pensar e imaginar. Porque a partir do momento em que você imagina e se coloca em movimento, começa a ter atitudes rumo àquilo que você deseja, você vai começar a colher resultados. Mas pode ser que nesse momento a gente esteja falando sobre nutrir a imaginação
para uma mente que ainda pensa de maneira escassa, para uma mente que pensa de maneira escassa, e aí você vai ser dominada pelo medo. O maior sabotador dos seus sonhos está aqui dentro. Quem é? Quem é? Quem é o primeiro grande sabotador dos seus sonhos? Quem é que olha para a tua realidade e fala assim, ai, a gente não vai conseguir. Ai, não vai dar certo. Ai, isso não é para mim. Ai, meu Deus do céu, será? Ai, mas e se eu perder tudo? Ah, mas e se eu perder aquilo? Onde é que mora o seu maior sabotador? Quem é o maior sabotador ou a maior sabotadora dos seus sonhos? Talvez esteja na hora de você começar a olhar para o ambiente que te cerca, para você olhar para as coisas que te fragilizam. Porque a partir do momento em que você decide imaginar, você tem duas escolhas. Você pode mandar a tua imaginação alimentar os teus sonhos ou os teus medos. É uma escolha sua. Você escolhe qual lobo você escolhe alimentar. É uma decisão sua. Porque a partir do momento em que você quer criar uma realidade nova, pega os seus conceitos, pega aquilo que você sabe, combina com, eventualmente, o conhecimento de outras pessoas, ou um conhecimento que você busca na internet, ou um conhecimento de alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar, soma os seus conhecimentos com o conhecimento dessas pessoas, haverá um terceiro conhecimento, você vai crescer. A partir daí, você vai ter ideias novas para fazer a mesma coisa. E aí ideias novas igual a pensamentos novos, sentimentos novos, atitudes novas, resultados novos. Agora, será que você está disposto? Você quer ter pensamentos novos, sentimentos novos, atitudes novas, resultados novos? Ou você prefere ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes e os mesmos resultados? A escolha é sua. A escolha é sua. A partir daí, eu quero terminar falando que uma mente com a imaginação aberta, ela não tem limites. Você começa a vencer toda e qualquer barreira que eventualmente esteja entre você e a vida que você quer viver. Você começa a viver, você começa a vencer todas as barreiras. Sabe quando eu falei outro dia sobre você ter a mente escassa, sobre você olhar o mundo por um prisma muito pequenininho? A partir do momento em que você consegue imaginar, aquele buraquinho, aquela quadradinho já não te serve mais. Você quer conhecer o mundo, você quer conhecer mais, você quer conhecer o novo. E sem perceber, você vai quebrando barreiras. Você vai eliminando as coisas que eventualmente te mantinham preso a uma única maneira de pensar. Você começa a pensar maior. Você começa a pensar diferente. E aí, aqui, pra gente terminar, eu quero deixar uma última coisa, porque a gente aprende ditados com os nossos pais, com os nossos avós, que a gente leva pra vida inteira. Eu quero que você termine essa live deixando de ser a pessoa que fala eu sou igual a São Tomé, eu preciso ver para crer, e se torne uma pessoa que pensa igual a todas as pessoas de sucesso que eu conheço. Primeiro elas creem, para depois ver. Primeiro eu acredito. Napoleão Hill fala isso no livro, as coisas acontecem duas vezes. Primeiro as coisas acontecem aqui, depois elas se tornam reais. E eu vou dar um exemplo claro. Vamos supor que você tem um estabelecimento. Você trabalha com vendas. Primeiro você melhora a vitrine, depois você tem mais vendas. E normalmente o que a gente quer da vida? Primeiro me dá e depois eu me torno. Não, primeiro você se torna, depois a vida te dá. Não é ver para crer, é crer para ver. Qual das duas expressões você tem usado na sua vida, na sua realidade?
Você é a pessoa que quer ver para crer? Ou você é a pessoa que quer crer para ver? Quem é você? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Todos os conteúdos vão seguir esse mesmo viés para te fazer mudar o jeito de pensar e sair desse ciclo vicioso que talvez a sua mente esteja te bloqueando, tá bom? Até mais, tchau, tchau.